Senhor, abençoa a nossa aula do CENIB, que seja uma bênção. Queremos aprender mais sobre liderança, que seja um tempo de crescimento e aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Princípios de ouro na liderança são vários, mas a gente colocou 10 aqui que a gente procura seguir. Não exigir dos outros o que eu não posso exigir de mim mesmo. Porque isso não é saudável, isso dá um entendimento de hipocrisia, de querer parecer aquilo que não é, né? Você está exigindo do outro, parece que você faz aquilo, mas na verdade você não faz. Então, não é algo saudável perante Deus. Tem esse versículo aí, Mateus 7:12. Em tudo façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. 2, não sofrer por antecipação. Jesus fala aí, né? Não se preocupe com o amanhã. Amanhã trará suas próprias preocupações. 3, nunca deixar nada pendente com qualquer pessoa. Um líder não pode deixar a coisa mal resolvida. Você sabe que tem um estresse ali, tem uma coisa para resolver, ou você se estressou com alguém, ou a pessoa está chateada contigo. Você tem que ir lá resolver, tentar fazer ao máximo. Pessoal que está atrás da coluna, por gentileza, isso, puder, né? Legal. Então, não deixar coisas pendentes. 4, sempre ajudar as pessoas ao quê? A melhorar. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. No tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Então, fazer o bem vai gerar o quê? Uma colheita. O problema é quando a gente começa a fazer o bem, a gente desanima. Aí a gente perde a colheita. Então ele diz, por isso, se não desanimar. 5, a obra é de Deus. Nós somos apenas o quê? Cooperador. Você não é o dono da obra, você não é o responsável por tudo, pelas pessoas se converterem, e não tem gente se convertendo. Você não é responsável por isso. Você prega o evangelho. Você tem que lembrar disso, que a gente tem que deixar Deus agir. Tá? Não é a gente que vai agir no coração da pessoa. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós somos só um cooperador, nós somos facilitadores da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, como líder de grupo, você é esse facilitador, você ajuda as pessoas a crescerem com Deus, né? 6, ser grato e celebrar a vida das pessoas. Celebre aqueles que estão ali com você, em cada oportunidade, reconheça aquilo que Deus tem feito através da vida dele. Né? A gente não consegue nada sozinho. Na obra de Deus, na igreja, o trabalho é sempre em equipe. Né? Então, você precisa se cercar daquelas pessoas que estão ali, reconhecer o trabalho de cada um. Tá bom? 7, sou um aprendiz, por isso preciso sempre ouvir e aprender com os outros, ou estudar. O líder está sempre aprendendo. Né? 8, o sucesso na obra de Deus é uma combinação de trabalho árduo. O que mais? Temor. E tem mais um aí que eu esqueci de pôr. Perseverança. Quem está na obra de Deus tem que lembrar disso aí. A gente vai trabalhar. Por quê? Porque Deus fala para trabalhar. Se você quer resultado
no seu ministério, no seu grupo, você vai trabalhar, você vai criar oportunidades de crescimento para as pessoas. Se você ficar sempre do mesmo jeito e entrar naquela rotina, porque para mudar gera trabalho, né? Criar dá trabalho, para desenvolver alguma coisa dá trabalho. Então, o trabalho árduo, quer dizer, a obra de Deus é assim, é feita com trabalho, né? Por que Deus mandou Noé construir a arca lá e, né, um trabalho que durou 120 anos? Será que ele não podia salvar a família de outra forma? Né? Pegava a família, colocaria no ponto mais alto lá no Everest, né? Guardava todo mundo lá e deixava, enchia tudo. Deus podia ter feito de outra forma. Mas ele deixou uma família trabalhando, construindo a arca, por quê? Porque nós somos parte desse milagre que Deus quer fazer na obra dele. Nós somos cooperadores. Não era muito mais fácil Deus tocar o coração de todo mundo e mandar anjos pregar o evangelho, todo mundo se converter e milagres sobrenatural acontecendo? Por que Deus trouxe para a igreja essa missão? Né? Nós somos agente do milagre de Deus, né? Então a gente precisa lembrar disso. Ah, mas Jesus fez milagre. Sim, lá em João fala que Jesus ele fez milagre ali porque ele estava trazendo as boas novas e aquele povo tinha um coração tão duro, era tão difícil, e era um carpinteiro que estava ali na Galiléia e de repente ele começa a falar que era filho de Deus, que eu e o Pai somos um, que vocês têm que crer em mim, senão vocês vão para o inferno. Aí, pessoal, que isso, cara? Tu jogou bola com a gente lá em Cafarnaum, a gente jogou bolinha de gude lá e tal, e que história é essa que você é Deus? Que você... Aí Deus falou, caramba, só tem um jeito desse povo se converter, eu vou ter que ressuscitar morto, vou ter que, né, curar enfermo, expulsar demônio, senão esse povo não vai crer, eles vão ter que ver em Cristo que Jesus tem o poder do próprio Deus. Né? Agora, Deus continua fazendo milagre hoje? Continua. Mas não como Jesus fazia. Né? Então, as pessoas, claro, se convertiam ali porque viam muito aquilo que Jesus fazia. Quanta gente se converteu por causa de Lázaro? Ali na palavra fala, em João capítulo 11, que as pessoas iam, né, 11, 12 ali, iam a Lázaro, queriam ver Lázaro de qualquer jeito, que elas iam se convertendo só de ver Lázaro, né, e por causa do poder dele. O sucesso na obra de Deus, já falei isso aí. 9, priorizar a família, além de ser um mandamento, eles estarão sempre do meu lado nos momentos mais difíceis. O foco principal é a eternidade com Deus. Estou só de passagem cumprindo uma missão. Então são alguns lembretes, porque às vezes a gente está nesse dia a dia, nesse ativismo, e a gente começa a esquecer aquilo que é importante realmente. Ok. Pega a sua folhinha aí da aula 3. Vamos falar sobre liderança de pessoas difíceis, situações difíceis, em situações difíceis. Tem gente pensando, esse dia que eu esperava. Quem tem gente difícil aí para liderar aí? Se não tem, Deus vai mandar. Você tem? Todo mundo? Vamos perguntar de novo. Quem não tem liderado difícil aí? Quem não está liderando o liderado difícil? Levanta o braço. Quem está liderando o liderado difícil? Tá. Com medo de Deus mandar mais, né? Não, estou liderando. O propósito da liderança é melhorar a vida das pessoas. Tá?
Então, você é líder porque você está ali para resolver problema de gente, situação difícil. Uma vez o pastor veio aqui e falou, cara, vou conversar com você aí, pegar umas ideias, pastor de outra igreja. Poxa, lá na minha igreja é tanto problema, cara, não estou aguentando, é muito problema. Eu falei, glória a Deus, que bênção, cara. Aí ele ficou olhando para a minha cara. Ele, é por isso que tu está lá, rapaz. Liderar é problema mesmo, é muito problema, e o líder está lá para resolver problema. Porque se não tiver problema para resolver, não precisa de líder. Então, aí ele entendeu, né? Porque se acabarem os problemas, não vai precisar mais de você lá, Deus vai te tirar de lá. Liderar é gerenciar problemas, ajudar as pessoas a melhorarem. O líder, ele amadurece, ele cresce, todo mundo cresce junto. Né? É influenciar pessoas para o bem, para levar as pessoas a crescerem e cumprirem, chegarem a um alvo, a um propósito. Isso é liderar. Né? Agora, nesse meião aí vai ter um monte de gente. Novo convertido. Uma vez um irmão chegou no grupo e falou, pastor, eu não aguento mais o fulano, ele fala tanta abobrinha no grupo. Ele fala umas coisas que não tem nada a ver no grupo. Mas só que eu sabia a história daquele irmão. Aí eu falei para ele, rapaz, se tu soubesse quanto esse homem já foi transformado, se tu conhecesse um pouquinho da história dele, quem sabe um dia ele te conta. Olha para ele e pensa assim, um milagre de Deus. Esse homem está ali no seu grupo. E escolher o seu grupo, te escolher como líder. Tá? E ele passou a ver agora essa pessoa de uma outra forma. Porque o cara realmente é um cara que, várias vezes, algumas coisas que não tem nada a ver, mas está sendo transformado. E a gente precisa, como líder, ter essa compreensão. Né? Que seria muito fácil, a gente vai se cercar só de gente legal, gente que não estressa a gente que não dá problema, gente que está sempre somando, pessoas agradáveis, pessoas que a gente gosta. Aí é fácil. Mas Deus vai colocar nesse grupo um Pedro da vida, que às vezes no momento mais importante ele te deixa na mão. Ele fez isso com Jesus. No momento que Jesus mais precisa, ele nega Cristo e fala, não conheço esse cara. E aí? Jesus desprezou ele? Jesus acreditou e depois esse Pedro foi lá e em Atos foi transformado, revolucionou, foi aquele ali no início da igreja. Pedro foi o cara, depois continuou com Paulo ali, os dois juntos, né? Se estressaram os dois algumas vezes, tá? Que faz parte da obra de Deus, você vê ali em Gálatas, né? Os dois se estressando. E aí faz parte da obra de Deus, porque só se estressa quem trabalha. Quem não faz nada, quem não se envolve na obra de Deus, nunca acontece nada. Não se estressa com ninguém, não tem trabalho, né? Porque também não vê resultado nenhum na vida dos outros e nem na sua própria vida. Liderar é ter trabalho. Então, você vai ter contato com pessoas difíceis. E a nossa missão é levar essas pessoas, está aí até nessa frase aí que eu achei bem interessante aqui, esse primeiro parágrafo, é levar as pessoas aonde não conseguiriam ir por conta própria. Inspirá-las, equipá-las para fazer aquilo que se achavam incapazes de realizar e alcançar sozinhas. Aquilo que ela seria incapaz, que ela vai conseguir agora só porque tem um grupo com ela, orando, um grupo ali que está acreditando nela e influenciando a vida dela. Um grande desafio do líder é conseguir explorar, está aí entre aspas, porque não é no sentido de sugar a pessoa, mas é no sentido de aproveitar, tirar o melhor que ela tem. Esse é o nosso desafio, tirar o melhor de cada pessoa. Cada um de nós tem uma contribuição a dar. Por isso que a gente está fazendo a campanha, né? Dos 40 dias aí. Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um chamado para cada um. Para que consiga dar o melhor de si, mesmo que seja uma pessoa difícil ou que já esteja desacreditado. Quando você vê
Pedro negando a Jesus, ninguém acredita que esse Pedro vai se transformar naquele Pedro lá do livro de Atos, tá? Que ali na primeira pregação dele, ali no Pentecoste, em Atos 2, aquela multidão de gente já se converte, né? E ele se torna um pilar da igreja ali, um dos pilares. Vamos ver aqui, lidando com pessoas difíceis. São vários tipos aqui. Você vai lembrar de alguns, de repente você até é um desses aí. Entendeu? Ninguém pode falar, a gente não pode falar, a gente tem problema também, a gente tem dificuldade como líder e a gente precisa melhorar áreas da nossa vida. É ou não é verdade? O tanque de guerra, quem é esse cara? Se você bobear, ele passa por cima de você. Você nem pediu nada para ele, e ele já está fazendo coisa, já está combinando coisa lá, resolvendo um monte de coisa. Aí você fala, meu irmão, mas o que aconteceu? Não, estou adiantando. Ele passa por cima, ele recebeu uma ordem, uma instruçãozinha, aí ele vai, faz, inventa um monte de coisa, começa a dar ordem para as pessoas. Normalmente são coléricos, alguns sanguíneos também. Muita vontade de acertar, vai ser um líder também, só que precisa ser instruído. Enquanto isso, ele vai fazendo estrago nos outros, né? Ele passa por cima, atropela todo mundo, aí depois tem que voltar a pedir perdão. Conserta com um, me perdoa, meu irmão, conserta com outro, me desculpe e tal, e assim vai. Mas vai melhorar e vai ser um líder, Deus vai usar muito. De repente você tem um desse lá no seu grupo. Nunca pense assim, esse cara não tem jeito, né? O ideiudo dá um monte de ideia para os outros fazerem. Você tem que ficar de olho nele, que ele é criativo pra caramba. Dá um monte de ideia, tem uma mente criativa, mas para os outros trabalharem. Então, você tem que envolver ele, aproveitar essa criatividade dele. O pessimista diminui o entusiasmo e coloca areia nas ideias. O ideudo sofre com o pessimista. Enquanto o ideudo está dando ideia, o pessimista, cara, tu tá doido, não vai dar certo isso não, rapaz. Onde você está com a cabeça? Né? O pessimista sempre acha que vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil. Você conhece gente assim? Tomara que não seja você. A Claudinha fala que às vezes eu sou pessimista. É que mulher fala todas as verdades para o homem, né? O que os outros não têm coragem de falar, a mulher fala. E eu estava sendo em alguns momentos também, é verdade. E eu falei, puxa vida, mas... Aí o pessimista dá a seguinte desculpa, de ser realista, de ter o pé no chão, mas na verdade ele está faltando fé para ele. Está faltando, enquanto o ideudo tem uma fé absurda, é uma fé estratosférica, o pessimista ele começa a querer ter o pé no chão demais, entendeu? E ele começa a ser esse cara, acha que não vai dar certo, não vai poder, porque é um problema e tal. É fora da lei, ele usa até uns argumentos assim, não, fora da lei, isso aí não dá certo. E o ideudo, ele quer fazer até coisa fora da lei. Ele dá ideia até né? O astronauta está sempre na Lua e fora de órbita. Como tem astronauta aqui na igreja? O cara está no culto, aí ele pergunta assim, pastor, acabou o culto. Viu? Que hora vai ser a vigília? Aí eu falo, meu irmão, você estava no culto? Tava. Você prestou atenção no Nova News? Prestei. Falei, tem certeza? Aí tá lá naquela hora ele não presta atenção, ele está fazendo outra coisa. E hoje já teve gente perguntando quando vai ser a vigília, que hora vai ser, e a pessoa estava no culto. Fora de órbita, né? Desliga, né? Tá tudo acontecendo. Teve gente perguntando como é que faz para entrar na campanha essa semana? 40 dias, Eu fui dar aconselhamento para o casal, esse casal está no culto. Eu perguntei para ele, e aí, como é que vocês estão na campanha? Aí um olhou para o outro, qual campanha, pastor? Eu falei, sério, meu irmão?
Eu fiquei impressionado. A gente aí falando no culto, né, Rona? Quantas vezes a gente está falando isso aí? Quantas vezes? Não, aí ele dá desculpa assim, então foi naquela hora que a gente estava com as crianças, não sei o quê, bota a culpa no filho. Eu fui ver com não sei o quê e tal, que resolveu o negócio com a criança e não entraram na campanha. O melindroso ressente-se facilmente, tem que ter muito cuidado para falar com ele. Qualquer coisinha, vai falar alguma coisa, elogia primeiro, olha, você é uma bênção, olha, você tem dado uma contribuição no nosso GA, olha, você é comprometido, mas a gente vai ter que conversar uma coisinha aqui que você precisa melhorar e tal, né? E normalmente os melancólicos, eles são assim, é uma área de fraqueza do melancólico. Tá? Quem estudou temperamento aí, inclusive como tem muita gente nova na igreja, mais para frente a gente vai fazer outro curso aí de temperamento. O maçarico aumenta o problema. Ao invés de apagar o fogo, coloca mais fogo ainda. Pastor, você tem que ver o cara, olha, o cara é sem noção, ele fez isso, fez aquilo e tal, absurdo. Tá, meu irmão, mas você conversou com ele? Não, ainda não. Vamos saber essa história direito? Vamos reunir os dois lados? Vamos ouvir a história direito antes da gente julgar? Porque o Filho de Deus, ele é pacificador. A gente tem que sempre amenizar a situação. Dois irmãos estão em conflito, a gente tem que, ao invés de ser maçarico, tem que ser o quê? Extintor. O cristão é extintor, ele apaga o incêndio. Tem irmão que fala, não, mas peraí e tal, e começa a pôr mais lenha na fogueira e o negócio fica pior. Não, a gente vai amenizar, não, veja bem, olha, entende o lado dele, não foi isso, meu irmão, calma. Né? A gente não pode... então tem que identificar o maçarico, que vai ser a tendência dele, não é porque ele está sendo maldoso, não é porque ele está sendo mau caráter, porque ele tem dentro dele um senso de justiça muito forte. Então, a tendência dele é supervalorizar algumas coisas. Então, a gente tem que baixar essa temperatura. Espera aí, vamos saber direitinho, calma, nós somos pacificadores, vamos resolver isso aí. O sabe tudo, fez tudo na vida. Uma pessoa no lugar dele teria que viver 200 anos. Tinha um irmão na igreja, ele não está mais aqui, que ele tinha uns 300 anos, por tudo que ele fez na vida. O pessoal ficava rindo dele. Ele estava na rodinha, ele ficava contando história o tempo todo, que ele fez isso, que ele fez aquilo, e os caras foram lá, brincando, né, somando as faculdades que ele fez, os doutorados que ele fez, os cursos que ele fez. Meu irmão, tu tinha que ter uns 200 anos para tu ter feito tudo isso. E o pessoal ficava ouvindo ele, mas zoando. E gente botando lenha na fogueira ali, incentivando o cara, né, a falar mais ainda. Então, tem o cara que sabe tudo, aí quer falar no grupo, tudo que sabe da Bíblia, ele quer falar, né, quer mostrar conhecimento. Existe um versículo em Provérbios que diz, o tolo quer revelar de imediato o seu conhecimento. Ele faz questão que os outros saibam que ele tem um conhecimento. Isso é uma raiz de orgulho. Entendeu? E a gente precisa tratar isso. Não precisa a gente querer expor, não, eu sei, eu faço, quero mostrar conhecimento, e às vezes acontece isso no grupo. Se houver um exagero, aí o líder tem que chamar depois, reservadamente, e conversar, porque normalmente essas pessoas falam muito no grupo. E aí não sobra tempo para o outro falar. Né? Ali no momento do compartilhar, fica aquela coisa, só aquele mesmo irmão o tempo todo quer fazer pregação, quer mostrar que sabe, quer mostrar que tem conhecimento. O perfeccionista prende-se aos detalhes e esquece do todo. O procrastinador sempre deixa para depois e empurra com a barriga. O genioso não tolera nada e pode explodir a qualquer hora quando contrariado. O fuxiqueiro fala para os outros tudo que vê, ouve e pensa.
Isso não, a gente não pode aceitar na igreja, no grupo, fazer fuxico. Não aceite falar por trás das pessoas. Para você falar com alguém, só se aquela pessoa for parte da solução do problema. Por exemplo, você está vendo um irmão que ele está causando problema no grupo, o líder não está sabendo, mas o líder precisa saber. E você pode ajudar isso aí, porque você viu. E aquilo vai trazer problema para o grupo. Então, ao invés de você falar com várias pessoas, você vai naquele que é parte da solução do problema. Ou você fala para o irmão que você viu o problema e chega até ele e você exorta em amor e humildemente, para a pessoa não pensar assim, pô, o que esse cara está pensando, veio chamar a minha atenção. Ou você exorta em amor, ou se você não está corajosamente, né, com coragem suficiente para isso, você vai no líder e se orienta. Está acontecendo isso, isso, isso. E o que você acha? O líder vai decidir. Se ele tiver dúvida, ele vai me procurar. Se é jovem, vai procurar o pastor de jovem. Né? Como resolver. Já tivemos alguns casos em que o líder teve que confrontar pessoas que foram desrespeitadas, uma pessoa que desrespeitou a outra no grupo. A gente vai deixar para lá isso aí? Sim ou não? Se o líder deixar para lá, o que acontece? A liderança dele vai para o buraco. O que as pessoas pensam? Pô, esse líder tem medo de confrontar. Esse líder não está preocupado com a gente. Esse líder é um líder injusto. Ele está vendo coisa errada, pessoas sendo ofendidas e ele não faz nada. Vai perder liderança. Porque qual é o papel da autoridade? Seja o nível que for, é pôr ordem na casa. O líder ele vai pôr ordem, ele vai fazer acontecer, ele vai fazer funcionar. Se ele não tiver coragem de confrontar, é porque ele não está sendo um bom líder. Talvez não seja para ele ser líder. Né? O bateria descarregada precisa ser empurrado para cumprir a missão recebida. É aquele cara que uma mistura de procrastinador e vai, não enrola, não faz, não se planeja, não se organiza e chega na véspera e já vi líder fazer isso. Olha, a gente tem que preparar um negócio amanhã e tal, e começa uma decoração, começa a reunir gente desesperada e convocar as pessoas cheias de compromisso. Não vai dar certo. Entendeu? E as pessoas não querem trabalhar com gente assim. Tem gente que vai até por misericórdia. Mas quando ele começa a enxergar o liderado, que o líder é desorganizado, que ele podia ter pensado nisso antes, e ele quer sobrecarregar as pessoas, tirar a pessoa lá de um dia que de repente ela separou para a família, e para ficar fazendo coisa que ele tinha pensado antes, essa pessoa sai do grupo. A gente já teve esse problema na igreja. E é uma das coisas que a gente mais conversa com os pastores. Planejar antes, planejamento, pensar, não pegar as pessoas de um dia para o outro. Tem que ser tudo com antecedência para a pessoa se organizar, se planejar. Né? O que fazer com essas pessoas? Vamos lá. Você não vai conseguir o quê? Agradar a todos. Nem Jesus pôde fazê-lo. Então você vai ter que confrontar. Você tem que saber disso. Para liderar em pessoa difícil, em situação difícil, vai ter situação que você vai ter que tomar decisão. Nem todo mundo vai gostar. Então, não entre no jogo deles. Deles quem? Das pessoas difíceis. Confronte-os em amor, dizendo a verdade. Tá? Então, você tem que confrontar e ajudar aquela pessoa a melhorar. Tem que ter paciência, tem que pensar. Na dúvida, se aconselha. Nunca se vingue dessas pessoas. Sempre acredite que elas podem melhorar, tá? Isto apenas o coloca no mesmo nível daquela pessoa que te fez o mal. Um líder. Pedro abandonou Jesus no momento que Jesus mais precisava ali.
Jesus abandonou Pedro? Não. No final, ali, Jesus comissiona os discípulos, fala para eles aguardarem em Jerusalém, esperarem, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e eles ficam ali, e o Espírito Santo usa a vida daqueles homens. Jesus acreditou neles, né? 4. Ore por eles, deixe Deus tratá-los. Encoraje a mudar. Elogie, quando perceber, melhora. Elogie as pessoas lá no seu grupo, né? E conversa com eles, e incentiva, e dá parabéns para eles. O elogio, como é bom o elogio, ainda mais quando você sabe que a linguagem de amor da pessoa é palavras, aquilo tem um efeito poderoso na vida dele. Como tomar decisões difíceis? Todo desafio, mudança ou crise é um momento de tomada de decisão difícil. E a maneira como o líder trata e se comporta nessas situações é que faz a diferença entre o bom líder e os demais. Você precisa saber que uma decisão difícil, ela sempre demanda risco. Situações difíceis, em decisões difíceis, em situações difíceis, vai gerar algum risco. O líder sempre está correndo risco, algum risco. Acredito que algum líder aqui, quem pensou aí no início do grupo, pode ser sincero, quando você aceitou ser líder de GA, será que isso vai dar certo? Será que o meu grupo vai ter muita gente? Será que as pessoas vão confiar em mim? Será que meu grupo vai dar certo ou não vai ter ninguém? Quem ficou com algum receio assim? É isso mesmo, é normal. Então foi um risco, não foi? Você não correu risco aceitando a ser líder de grupo? Né? Estava lá, era só uma pessoa do grupo, e de repente você aceita um desafio de liderar um grupo ou um ministério qualquer. É um risco. A gente sempre vai pensar, né? Será que vou? Será que não vou? Eu lembro quando a gente foi iniciar a igreja, há 15 anos atrás, foi um risco. Será que vai dar certo isso? Será que as pessoas vão se converter? Será que essa igreja vai nascer, vai crescer, vai morrer? E a gente já tinha visto algumas igrejas que não deram certo. Mas eu recebi uma palavra de Deus, assim, que me deu um conforto muito grande. E a palavra era, a minha Claudinha, ensina o pouco que você sabe e deixa o resto comigo. Né? E a gente viu isso acontecendo. Então, o pouco que eu sabia, eu fui ensinando para aquelas pessoas que se converteram no início ali, lá na nossa casa. E Deus foi usando isso. E as pessoas foram crescendo, e eu e a Claudinha também na liderança, a gente foi crescendo junto, lidando com situações novas, problemas para resolver, desde endemoniado até problemas conjugais, problema de libertação, problema espiritual, opressão maligna. De tudo quanto é jeito que você pode imaginar, aparece na igreja. Essas situações novas e difíceis foi gerando o quê? Experiência e crescimento para a gente continuar na obra. Mas foi preciso o quê? Trabalho árduo, perseverança, temor de Deus para a gente ver e graça de Deus para ver a coisa acontecer. Agora, o líder vai ser esse cara que vai fazer acontecer. O líder vai fazer o grupo acontecer. Normalmente, se o grupo não está dando certo, o problema está no líder. A gente já viu alguns grupos acabarem e corta o nosso coração. Eu fui culpado de 2 grupos acabarem. Por que eu fui culpado? Porque eu coloquei uma pessoa para liderar que ela não estava preparada, não tinha um chamado, mas ele quis liderar o grupo e o grupo acabou. 2 grupos. Eu vi acabar e Deus falou ali, olha, você foi o culpado. Fui lá pedir perdão à pessoa, realmente... não é o ministério dele.
Ele não é bom com pessoas. Ele é bom em outra coisa. Deus mostrou para a gente isso claramente. Olha, no povo de Deus há uma diversidade grande de oportunidades para servir. Tem gente que não conhece nada de Bíblia e faz o grupo crescer. Por quê? Né? Gosta de gente, cria oportunidade de comunhão e se relaciona e tem contato, visita o cara está doente, ele vai lá. Quase não conhece a Bíblia, ele está aprendendo, ele está crescendo no conhecimento. Tem o outro que conhece tudo de Bíblia e não consegue liderar um grupo e faz acabar o grupo. Não é incrível isso? Por quê? Porque as pessoas, elas estão no grupo, mas o foco do grupo não é a busca do conhecimento. Eu não vou lá, eu não vou para o grupo porque eu estou com sede de aprender. Normalmente a pessoa vai para o grupo porque ela gosta de estar ali. Ela é acolhida, ela se sente bem e ela começa a ouvir o outro, a história do outro, ela se identifica, o outro agradece e ela gosta de estar aqui naquele momento, no momento de oração, onde ela vai interceder, onde alguém vai interceder por ela. Esse é o grupo, né? Então, Deus falou ao nosso coração também nessa questão que algumas pessoas estavam se sentindo frustradas, porque na verdade não é o chamado dele, o grupo, né? Então, você tem que pensar, eu sou o líder, eu posso ser líder de grupo, mas posso fazer outro ministério também, né? Não quer dizer que você, então eu vou largar o meu grupo. Não, se você tem um chamado para ser líder, você tem esse desejo no coração, e sabe uma forma da gente saber que a gente tem um chamado ou não? A gente gosta de fazer aquilo. Quando você não tem um chamado, aquilo se torna um peso, e você tem que se esforçar muito mais do que aquele que não tem o chamado. Então, nessa campanha de 40 dias, também é uma oportunidade para você saber qual é o propósito que Deus tem para você com relação ao seu chamado no corpo de Cristo. Então, aí o grupo não está desenvolvendo, mesmo a pessoa tendo um chamado, pode acontecer. Por quê? Porque ele está quebrando algum princípio lá, ou ele está falhando em alguma coisa. Tá? Então, isso também tem que ver, e qualquer dúvida você conversa com a gente. Agora, tudo gera risco na liderança. E as decisões, situações difíceis, sempre geram um conflito interno. Será que eu faço? Será que eu não faço? E são situações difíceis, vai gerar um conflito interno, aí você tem que se aconselhar, você tem que orar, você tem que colocar diante do Senhor e estar se aconselhando com gente mais experiente, orando com pessoas. E a situação difícil, a decisão difícil é onde realmente distingue ali o líder. Você vai ver quem é líder na situação difícil, no momento crítico, né? Por que Davi se destacou? Porque no momento difícil, o que ele fez? Derrubou o gigante. Por que ele se destacou depois disso ainda? Porque na situação que ele poderia matar Saul, o que ele fez? Não matou. Por que ele não matou? Temor a Deus. O cara perseguindo ele todo o tempo, ele tem a oportunidade de matar o cara ali, né? Entrou na caverna, ele estava lá, o rei Saul, e ele podia ter matado e ele não matou. Temor a Deus. Então, nos momentos difíceis é que Deus vai ver se você é líder ou não. No momento que desanimar, no momento que você está com dificuldade, está com um problema, porque problema todo mundo vive. E esse problema começa a te atrapalhar, você começa a querer perder o foco, e o diabo muitas vezes quer usar esse problema para roubar o teu coração, o teu ministério, o teu chamado, e aí você persevera, você não desiste, né? Então, no momento difícil é que as pessoas vão mostrar realmente quem é o líder. Se é líder ou não. Para decidir, você precisa lembrar, você não vai conseguir liderar as pessoas se depender delas. Ou seja, tem o rabo preso com a pessoa.
Tem o rabo preso com a pessoa, você não consegue liderar ninguém. Porque isso vai te impedir de tomar decisões. Por isso que o líder não pode ter rabo preso com ninguém. Tá? Para decidir, você precisa orar sempre. Ora em casa, ora com a esposa, ora com o marido, ora com pessoas que você confia, se aconselhe, busque um conselheiro sábio. A paz é o juiz na sua decisão, você precisa lembrar disso. Vai tomar uma decisão importante em situação difícil? Ah, não estou com paz, não estou com paz. Espera aí. Então, calma, isso pode ser um sinal. Colossenses 3,15 fala: a paz de Cristo seja o juiz nas suas escolhas, nas suas decisões. Não está com paz? Não toma decisão. A dúvida não provém da fé, que a Bíblia diz. Então, espera, não decide ainda. Ah, não sei se eu caso ou se não caso. Fala, meu irmão, então não casa. Para casar tem que ter muita certeza, né? E assim, em tudo. Ah, não sei se mudo de cidade, não sei se eu fico, se eu vou embora. Calma, se você não sabe, não decide ainda. Né? Porque foi numa mudança de cidade que muitas pessoas já tiveram problemas. Então, a gente já viu gente se desviar, a gente já viu de adultério, né? Um colega meu de trabalho mesmo decidiu mudar de cidade, a esposa não queria e ele foi, mesmo sem a esposa querer. E isso não é uma decisão sábia. A esposa tinha um trabalho estável, concursada, e ele foi. Ela ficou na cidade. E ele foi lá para a Amazônia, numa cidade lá. Ficou 2 anos e trouxe de volta um filho. O casamento dele quase acabou. Detonou com o casamento. Né? A mulher entrou em depressão, a mulher ficou arrasada por uma falta de sabedoria na decisão. Os dois decidiram errado. Como é que o homem vai ficar longe da mulher 2 anos assim? Não dá, um casal novo. Então, tudo tem, a decisão tem que ser pensado, tem que se aconselhar, tem que orar, porque você pode pôr em risco e ter perdas aquilo que é mais importante na vida. Tem coisas que a gente não pode negociar. Temos um exercício aí, erros e acertos nas decisões de líderes. Cada situação dessa, eu vou dar essa tarefa para vocês, a gente tem 10 minutinhos, vocês já podem fazer em dupla aí, o trio. Começa a conversar aí sobre qual foi o erro e acerto nas decisões desses líderes. Vamos lá. E aí, firme aí, homem de Deus. E aí, firme lá? E a casa nova lá? Tá bem? E o grupo? Legal, né? O pessoal tá animado lá na campanha? Que bom, né? Glória a Deus, né? E aí, tudo bem? Os livros? Na casa. Tá fechado? Tá fechado? Então é o seguinte, os livros não chegaram ainda, a gente pediu mais, tá? E não chegou ainda, mas vai chegar a semana, a gente vai divulgar. Mas vai fazendo no PDF, você está na campanha? E aí vai no áudio também, já recebeu o áudio?
Tem... Nós conhecemos a igreja domingo passado. Ah, é? Então a gente está Ah, tá. Então, você está indo em algum grupo? Não? Minha filha que está no GA. Aham. Então, mas você pode entrar no site, mas você pode comprar o livro depois, que acabou e vai chegar mais aí na secretaria durante a semana ou no culto, na sala 3 ali da casa. Depois do culto eles estão vendendo ali. Mas enquanto não chegou ali, você pode usar o arquivo PDF, baixar no site, entra lá no site e tem lá na entrada ali a página da campanha. Aí você pode baixar os áudios, tá? Os capítulos. A gente está se lembrando ainda. Tem algum momento onde vocês têm a ceia? Tem. Uma vez, a cada um mês e meio, normalmente tem a ceia. Isso, todo domingo tem. É um domingo a cada, todos os cultos tem. A gente fez a ceia há pouco tempo agora, sempre no domingo, tá? Então no domingo, a cada um mês e meio, normalmente tem a ceia, tá? É porque a gente está vindo no domingo mesmo. Então, é sempre no domingo, tá bom? Legal, tudo bem? Tá bom? Tudo bem, prazer aí conhecê-los. Sou o Lucas. Vocês estão chegando aí na igreja, né? Que bom. Mas vai chegar, mas eu falei, como é que é seu nome? Sheila e Lucas. Tem o livro em arquivo PDF no site, tá? E tem um áudio também, você pode ouvir o áudio no celular e você pode acompanhar no arquivo PDF. E depois compra o livro ali na secretaria, que acabou e a gente pediu mais na gráfica, tá? Na editora. Tá bom? Sejam bem-vindos aí, tá? Qualquer coisa a gente está à disposição. Vamos lá? Vamos ver aqui. 1 Crônica 10, 13 e 14. O que Saul fez aqui? Quem pode falar aí? Não foi fiel. O que mais que ele fez? Hein? Foi desobediente. Ele consultou lá uma médium, né? Então foram decisões erradas. Por isso que ele perdeu o reinado, né? Não foi um homem fiel ao princípio da palavra. 2 Crônicas 26, 16. Qual foi o problema de Uzias? O orgulho provocou a queda dele. O líder vai ter que sempre lembrar disso aí. O que detona com muitos líderes é o orgulho. O orgulho faz isso. É a pessoa se achar imprescindível. É a pessoa se achar que sem ela o negócio não vai acontecer. Que ela é o tal, que ele pode fazer qualquer coisa, porque... Não é assim. Deus troca rapidinho, né? Se a gente se deixar levar pelo orgulho e deixar a vaidade, né? É um pecado terrível, porque ele é sutil. Ele vai crescendo aos pouquinhos, ele vai se desenvolvendo e derruba a mesma pessoa. E normalmente o orgulho no homem pega ele, ou pega no adultério, né? Cai na cova da mulher adúltera, fala em Provérbios. E muitos homens, inclusive um pregador internacional, né? Ele, por causa disso, por causa do orgulho dele, um homem que pregava e multidões se convertiam, né? Um pregador americano. Ele mesmo. E ele, por causa do orgulho, ele foi pego na imoralidade com uma mulher, com uma prostituta, né? Foi perdoado pela igreja, e na segunda vez foi pego de novo, né? Mas ele deixou o orgulho tomar o coração dele, né? E pessoas que tinham um contato mais próximo declarou isso aí. E é uma grande perda para a igreja de Cristo, né? É uma grande perda para o mundo, porque o cara era usado e arrastava multidões,
multidões, né? E com a unção da palavra, um evangelista tremendo, e o diabo foi e pegou ele ali: vou derrubar esse cara, porque ele é uma pedra no meu sapato, né? Então nós precisamos lembrar que a gente está numa batalha espiritual também. Você decide liderar um grupo, você pode ter certeza, você está enfrentando uma batalha. O diabo não está satisfeito com isso. Ele vai querer fazer dar errado. Tá bom? 2 Crônicas 33:11. Quem é o cara aí? Manassés. Pensa num cara endemoniado, esse tal de Manassés era. Olha. Foi o filho de Ezequias. Ezequias foi aquele cara que ia morrer e pediu mais 15 anos a Deus. Deus prolongou a vida dele. Lembra disso aí? Sim. Manassés nasceu nesse tempo da vida, do tempo em que Deus prolongou a vida de Ezequias. E nasceu Manassés, o cara era endemoniado, ele sacrificou um dos filhos, inclusive, a um deus pagão. O cara era terrível, e ele foi levado para a prisão, colocaram um gancho no nariz dele, algemas, e ele ficou na prisão. Aqui, antigamente fazia isso, prendia o cara pelo nariz, era um sinal de humilhação ali para um rei, inclusive. Lá na prisão o cara se humilha, se converte, né? Na prisão ali, e Deus teve misericórdia e restituiu ele, tirou ele da prisão, ele voltou para o reinado, começou ali a ser fiel a Deus e quebrou todos aqueles templos de idolatria, os postes de idolatria, tirou tudo aquilo e começou a honrar a Deus e deu uma virada. Então foi uma decisão sábia, né? Um acerto na vida de um líder que repercutiu em toda a nação. Vamos parar por aqui. Quem não terminou, termina em casa, tá bom? E Deus abençoe aí a sua vida. Vamos continuar firme aí no propósito com o Senhor.